Meses. Deus me deu há meses e eu guardei. Falei, vai ter um momento certo de eu pregar, porque cada domingo eu oro por uma mensagem, cada quinta-feira, cada dia. E às vezes você tem um monte de mensagem preparada, mas Deus fala, não é nenhuma dessas. E eu pensando, quando é que eu vou proferir essa mensagem aqui, tão bonita, tão gostosa? Aí agora que Deus me deu ordem de trazer, já 2 domingos que eu não consigo entregar ela inteira. Domingo passado eu falei 2 pontos, essa semana, esse domingo eu fiquei só na introdução, ainda tem 5 pontos. Não sei para quando vai ficar esses 5 pontos. Pode ser que para domingo que vem, pode ser que Deus mude, não sei. Mas o importante é seguirmos aquilo que Deus fala. Talvez aquilo que foi falado, talvez não, com certeza vai servir para muita gente. Aprender a viver um dia de cada vez, aprender a lembrar os feitos do Senhor, a ser grato por tudo, viver a vida, viver os dias que Deus nos dá sobre a terra, gozar de felicidade. Alegra-nos, Moisés disse, por todos os anos em que temos experimentado a tristeza, experimentado o desconforto, experimentado tribulações. Alegra-nos, ó Deus. Deus quer te dar alegria. Você vai sair daqui hoje sorrindo. As pessoas vão perguntar, por que está sorrindo? Não sei. Deus falou que ia me dar alegria e está me dando alegria. Sabe? Eu conheci, no início do meu ministério, uma das maiores lições de vida. Talvez alguns se lembram desse moço. Ele perdeu a visão tão cedo. Se não bastasse ter perdido a visão, ele foi perdendo também movimentos do corpo. Ele foi confinado a uma cama. E um dia em que eu vi as feridas que ele tinha nas costas, é aquela coisa que chama, esqueci o nome agora, escales. Era um buraco tão profundo de escales nas suas costas. E aquele moço, ele disse que ele dormia assim, sempre sorrindo, sempre alegre. Nós o batizamos, eu lembro muito bem do seu rosto. Era um dos rostos mais felizes da igreja. E ele estava sempre sorrindo, sempre alegre. Apesar de não ter a visão, apesar de não poder ter os movimentos do seu corpo, apesar de ficar confinado a uma cama, cheio de ferida nas costas, ele dormia sorrindo, acordava sorrindo. Sabe por quê? Ele perdeu a saúde dele, perdeu os movimentos, perdeu a capacidade de fazer as coisas normais, mas ele ganhou a alegria da salvação. Aquele moço era sempre alegre, ele ganhou a alegria da salvação. E assim Deus quer te dar alegria. Pense em tantos que sofrem. Você não tem todo esse motivo para estar triste. Você não tem esse motivo para estar emburrado. Você não tem esse motivo para estar tão mal-humorado. Vá trabalhar amanhã com uma nova disposição, com um novo sorriso nos lábios. E se te perguntarem por que você está alegre, aí você vai ter uma grande oportunidade de falar do amor de Jesus, daquilo que Jesus nos dá. E ao invés das pessoas serem repelidas de você, elas vão ser atraídas a você pela alegria que você está esboçando no seu rosto. Amém? É isso mesmo. Deus quer multiplicar o vinho da sua festa, da festa da sua vida. Aleluia. Deus não quer que a sua vida se transforme numa água. Deus quer multiplicar o vinho da alegria na sua vida. Acabou o vinho da alegria na sua vida, acabou o vinho da alegria no seu casamento, na sua saúde, não importa. Se você convidou Jesus para fazer parte da sua vida, Ele vai multiplicar esse vinho constantemente na sua vida, amém? Porque com Jesus na nossa vida não tem falta do vinho da alegria, não tem falta do vinho da felicidade, não tem falta do contentamento, porque é só chegar a Jesus e dizer: acabou o vinho, Jesus. Pois então
traz a água da sua vida aí que eu vou transformar ela em vinho. Amém? Ele transforma tudo em vinho. Muito bem. Nós temos um memorial aqui hoje. Esse memorial foi instituído pelo Senhor, como são instituídas no calendário as datas festivas, como são instituídos nas cidades os grandes monumentos para lembrar de algum feito da história. Nós não sabemos ao certo como o Brasil foi descoberto. Alguns dizem que foi Pedro Álvares Cabral. Eu não concordo. Eu concordo que foram os índios que aqui chegaram primeiro, não é verdade? Eles que descobriram o Brasil. Mas existe o dia 21 de abril, que é para lembrar do 22 de abril, que é para lembrar do descobrimento do Brasil, não é mesmo? Estou certo ou errado? Faz tanto tempo que eu saí da escola. Aí na escola nós aprendemos, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Mentira, mas nós aprendemos e o feriado nos ajuda sempre a lembrarmos disso. Porque a nossa memória é falha. Se não existissem os feriados, poucos de nós saberíamos quem foi D. Pedro, quem foi Pedro Álvares Cabral, quem foi isso, quem foi aquilo. É por causa dos feriados todo ano. Ah, porque hoje é feriado? Ah, porque comemora-se tal dia. Ah, é. Bom, Jesus, sabendo que a nossa memória também era fraca, instituiu um memorial para que nós lembrássemos que um dia Ele foi morto na cruz. Ele foi o mártir da nossa salvação. Ele conquistou a salvação morrendo por nós na cruz. Como nós lembramos disso? Quando todos os meses nós levantamos esse pão e esse cálice contendo suco de uva da cor do sangue, nós lembramos, é mesmo, Jesus morreu pelos nossos pecados naquela cruz do Calvário há quase 2000 anos atrás. Se não existisse isso, poderíamos esquecer. Porque às vezes quantos domingos e domingos nós pregamos e não falamos do sacrifício da cruz, da morte de Jesus? Falamos tantas coisas. Mas pelo menos uma vez por mês nós somos levados a lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Devemos lembrar todos os dias. Mas para que nós não deixemos de lembrar, nós temos esse memorial instituído. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, o partiu, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, depois disso, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, examine-se o homem a si mesmo e depois tome do pão e do cálice do Senhor. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há muitos entre vós fracos e doentes, e muitos que dormem. É um alerta. Gente, ao pegar esse pedacinho de pão e esse cálice nas mãos, não faça de qualquer forma, de qualquer maneira. Faça lembrando que um homem justo, sem pecado algum, ele foi o bode expiatório do seu pecado, o bode expiatório da sua culpa. Ele foi o cordeiro que levou todo o seu pecado, todo o meu pecado. Ele morreu por nós, para que nós não tivéssemos culpa alguma. E quando eu como esse pão, bebo esse cálice lembrando da morte dele, Deus fica alegre